Olá, meus queridos irmãos e amigos. Hoje vamos nos reunir mais uma vez para estudar a revista Palavra e Vida. Primeiro trimestre de 2023. Estaremos estudando hoje a lição 2, que tem como tema a insuficiência humana. Vamos agora orar, pedir a orientação do nosso Deus e logo após estaremos fazendo a introdução e a leitura em Romanos capítulo 1. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos nas Tuas mãos, queremos Te pedir, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bênção, sobre a Tua misericórdia, sobre esse estudo, para que, ó Deus, Tu possas nos orientar, nos dirigir, Tu possas, Senhor, nos dar a Tua direção, nos instruir na condução desse estudo, Senhor, que ele seja bênção para a minha vida e para a vida de todos quantos estiver vendo e ouvindo. Toma nas Tuas mãos cada amigo, cada irmão em Cristo que estiver vendo essa aula, que possamos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os romanos, os cristãos de Roma, aos quais Paulo escreveu esta carta que estamos estudando desde o domingo passado, eles viviam uma realidade assim muito complicada, muito difícil para o povo cristão, porque as influências romanas eram muito grandes ali naquele lugar. Então aí é quem vivia em Roma, na sede do império. Então Paulo usa a figura de um tribunal para usar para essa lição, para mostrar que nada nos afasta mais de Deus do que a nossa incapacidade de enxergar como precisamos dele, ou o fato de não admitirmos isso, de acharmos que nós não precisamos de Deus, que nós não dependemos de Deus, que é uma coisa muito ruim, a gente pensar que não precisa ou que não depende de Deus. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos e muito de Deus. E, da mesma forma, também precisamos uns dos outros. E sem Deus, nada podemos fazer, se Deus não permitir, se Deus não aprovar. No tribunal hipotético de Paulo, a humanidade está no banco dos réus, sendo representada por três grupos que estavam ali em Roma representados, dentre aqueles que exerciam a influência religiosa. Eram os gentios, idólatras, ou seja, os não-judeus, idólatras que não tinham um conhecimento da palavra de Deus, os moralistas, pessoas que queriam, que se posicionavam como grandes defensores da moral e dos bons costumes, porém não eram praticantes dos mesmos costumes. Falavam aquilo que não faziam e que não viviam. E os judeus, que estavam seguindo ali as tradições da religião judaica, tá? Então, primeiro, o que vamos falar? Sobre os gentios idólatras. Vamos então fazer a leitura em Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 até o 32. Lembrando que está baseada em 1:18 até 3:20. Só que nós não vamos fazer essa leitura toda de uma vez. Essa leitura será feita de acordo com os capítulos da lição. A primeira parte é essa, Romanos 1, de 18 até 32. Leiamos, então, o que nos diz a palavra de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça
dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, ou seja, se desviaram, se distanciaram de Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aí eles se referem aos ídolos. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais, com I, a intensidade, a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, esse é o contexto de imoralidade, de desonestidade e de falta de valores morais, valores cristãos por parte de uma parcela dos habitantes de Roma. Eram esses quem? Os gentios idólatras. E esses estavam vivendo como se Deus não existisse, vivendo uma vida totalmente diferente, distante, dissociada da vontade de Deus. Uma coisa que não deu certo nem um pouco, né? Não é aquilo que Deus planejou para a humanidade. Mas a humanidade teve direito de escolha. Esse direito de escolha é chamado de livre-arbítrio.
cada um faz aquilo que quer. Mas cada um também se torna responsável por aquilo que faz. Né? Então aí a liberdade existe, mas ela tem que estar acompanhada da responsabilidade. Liberdade e responsabilidade têm que caminhar paralelamente, ou seja, no mesmo rumo, para poder ter um equilíbrio. Senão a coisa se desequilibra e complica-se muito a situação no contexto da sociedade e de todo e qualquer grupo social. O primeiro grupo julgado são os gentios. Nesse julgamento hipotético que Paulo estava fazendo, há os gentios, que agem de maneira contraditória, pois mesmo tendo conhecimento de Deus, não o adoram como Deus. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, decidiram não seguir. Foi uma escolha, foi uma decisão deles. Mas se eles são idólatras, como poderiam conhecer Deus? Eis um questionamento. O que nos diz? Uma das maneiras possíveis de se conhecer Deus é por meio da revelação geral. O testemunho dado pela criação, porque já era uma cultura geral naquela época. Essa forma de conhecimento está disponível a todos os homens, ou seja, a toda a humanidade, pois é universal, razão pela qual todos os seres humanos são indesculpáveis quando rejeitam o Criador. Entretanto, embora os atributos invisíveis de Deus se manifestem por meio da revelação geral, ela tem suas limitações. Por isso, Deus nos deu uma revelação especial. E essa revelação especial dada por Deus foi Jesus. Jesus Cristo, seu Filho. O distanciamento de Deus fez com que os gentios se entregassem à perversão. Perversão. A perversão tem várias faces. Então aqui dizendo, manifestada pela idolatria, em Romanos 1, 23. Nós lemos agora esse trecho. Todos esses que estão sendo citados aqui foram lidos agora anteriormente. Como consequência, Deus os entregou à impureza sexual, Romanos 1, 24, às paixões vergonhosas, Romanos 1, 26, e à disposição mental reprovável, Romanos 1, 28. Cada item desses representa uma lista de pecados, para quais o autor afirma que vem a ira de Deus. Mas o que é a ira de Deus? Então, vamos esclarecer o que vem a ser a ira de Deus. Ela não pode ser confundida com a raiva humana, que deseja o mal. E isso, infelizmente, faz parte da natureza humana, né? Ah, eu não desejo mal, mas você no fundo está desejando. Deus não faz isso. Deus não age dessa forma. Na verdade, a ira divina é uma profunda aversão contra o pecado e tem a ver com seu justo julgamento contra a maldade, manifestando-se contra toda impiedade e injustiça. Isso está no versículo 18. No grego, a palavra para impiedade é acebeia, que significa falta de temor de Deus, ou seja, uma disposição intencional de se afastar da divindade. E o que é o temor de Deus? É o respeito, é o seguir a Deus. Temor não é sinônimo de medo. Temor é sinônimo de obediência, de respeito. Vamos lembrar desse fato, que é muito importante para entender
o sentido real da palavra de Deus. Enquanto a palavra para injustiça, adíquia, é uma disposição proposital de ofender o próximo, ou seja, de se tornar insensível ao outro. Mas na prática, o que Deus faz? Como já vimos, Deus entrega a humanidade a si mesma. Como se dissesse: você quer seguir seu caminho sem minha presença? Saiba que sem mim vocês vão se destruir. Assim, a ira de Deus não é resultado de uma ação direta, mas de sua não intervenção, deixando que as pessoas sigam seu próprio caminho. Nesse momento, talvez os moralistas que lessem a carta aos Romanos poderiam apontar dedos acusadores para os gentios. Porém, Deus tem um recado para eles também. Então, o recado de Deus aos moralistas está aí no capítulo 2, em que nós vamos ver a partir de Romanos 2, de 1 a 16. Aí faremos a leitura agora desse trecho. Romanos 2, de 1 a 16, né? Por isso, então, é que eu achei por bem dividir a leitura bíblica para deixá-la diretamente ligada ao comentário do capítulo, já que são muitos versículos, né? É um trecho bíblico bem grande, essa leitura total dessa lição, e isso aqui eu julguei ser mais viável, mais prudente agir assim. Então vamos lá, Romanos 2, de 1 até 16. No versículo 1 nos diz: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Estará impune? Com certeza que não. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Também é uma pergunta, né? Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, ao pecado. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. O grego aí se refere a todas as pessoas, né? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2:11. Não há discriminação, preconceito, tá? Acepção de pessoas. Todos estão debaixo da ira ou da graça de Deus. Então, todos são
criaturas de Deus. Ninguém pode se achar ou se julgar melhor do que os outros. Esse versículo confirma essa situação. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não é só leitura, tem que ter prática, tem que ter vida. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, porque não se conhece a lei de Deus. As pessoas agem como elas querem, com aquilo que elas conhecem. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então aí, quem defende aquilo que crê, quem defende aquilo que conhece, né? Deus julgará os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Quem diz isso é Deus, né? Esse julgamento será feito por Deus. Esse juízo, o que é o juízo final, a volta, a segunda vinda de Jesus, né? Então aí é quem julgará a humanidade. Não sou eu, não é você. Nós não temos o poder de julgar. Nós devemos o quê? Mostrar a verdade, mostrar o caminho. A pessoa segue se ela quiser seguir. Mas aí ela está consciente da sua situação. Só que essa decisão pertence a cada um de nós. Não é uma decisão que nós possamos tomar pelos outros. Cada um tem que, por si só, tomar a decisão de seguir ou não a Jesus. Né? Aí o que nos diz aqui? Os moralistas podem ser tanto judeus quanto gentios, que se consideram moralmente superiores às demais pessoas. Então, quem é moralista faz acepção de pessoas. Quem é moralista exerce, põe em prática o preconceito, a discriminação, né? Coisas que a gente sabe muito bem que não são da vontade de Deus. Por isso esse trecho da carta trata do juízo de Deus sobre esse grupo. Para isso, Paulo já começa o capítulo 2 afirmando que o homem que julga é indesculpável, uma vez que ele próprio não consegue cumprir com a sua moralidade. Como diz o ditado, ninguém é perfeito, mas há quem se esqueça disso e passe a agir como se não fosse pecador. Primeira carta de João 1, versículos 8 a 10. Fazendo o quê? Julgando os outros. Nesse ponto é preciso deixar claro que não estamos falando de orientar, ensinar, corrigir em amor, mas do dedo acusador do julgamento e da condenação. Esse tipo de atitude pode ser observado na parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas 18, de 9 a 14, que foi dirigida a um grupo que acreditava que poderia alcançar Deus pela sua própria justiça, ou seja, pela justiça deles, não pela justiça de Deus.
Voltando a Romanos, vemos Paulo começar a anunciar um padrão de comportamento para quem deseja ser justo por si mesmo. Mas, como diz Stott, esta naturalmente é uma afirmação teórica ou hipotética, já que nenhum ser humano chegou a cumprir plenamente a lei. Tá? Portanto, não há nenhuma possibilidade de salvação por esse caminho, ou seja, um caminho em que cada um segue por si mesmo. Paulo afirma que no dia do juízo final, os homens serão julgados por suas obras, retribuindo a cada um pelo seu próprio procedimento, de modo que Deus dará a cada um o que é devido. Aos gentios ou os sem lei, ele julgará de acordo com a lei de suas próprias consciências, uma vez que Deus nos criou como seres morais. Dessa forma, intuitivamente sabemos que muitas coisas sobre o que é muitas coisas sobre o que é certo e o que é errado. Romanos 3,14. Mesmo quando não há um conhecimento direto da palavra de Deus. Há esses conhecimentos de uma forma geral, de uma cultura geral, ou pelas próprias leis do país em que se vive, que tem muitas coisas diretamente ligadas com as leis de Deus colocadas na Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, como também o que foi confirmado por Jesus e pelos apóstolos no Novo Testamento. Aos judeus, os da lei, Deus usará como parâmetro de julgamento a própria lei. Assim, Deus será imparcial em seu juízo, primeiro para o judeu e depois para o grego, imparcial, sem tomar partido de ninguém. É como todo juiz deve ser, imparcial. O juiz, um membro do poder judiciário, ele deve seguir a lei, não seguir interesses econômicos, políticos, né? Então isso é o que se espera de todos os juízes. Já vimos aí num passado recente essa situação no nosso país de juiz julgando segundo as suas conveniências e depois se mostrou o que ele queria, né? Onde é que ele chegou, né? Sem citar nomes, nós vemos que a situação se revelou claramente, porque nada fica encoberto. Deus revela para todos nós o que se passa. O julgamento, tanto para gentios quanto para judeus, tem 3 critérios. O primeiro é: Deus vai julgar os segredos dos homens. Ninguém passaria por esse crivo. Segundo, será mediante Jesus. Terceiro, conforme o Evangelho. Por isso, graças a Deus, nosso julgamento passa por Jesus, o Evangelho. Pois caso contrário, não haveria salvação. Toda a humanidade estaria condenada. Nesse momento, os judeus poderiam pensar: mas nós somos descendentes de Abraão, seguidores de Moisés, donos da lei. Será que estariam certos ao pensar assim? Eles podem ser donos da lei. Eles podem até ser profundos conhecedores da lei. Mas se não houver a prática dessa lei, se não tiver amor, se não tiver misericórdia, se não tiver justiça, nada disso tem valor. Ou seja, aquilo ali se torna uma coisa alheia, sem valor nenhum para Deus. Então, no julgamento, nós temos que ter a nossa vida certa para com Deus.
Os judeus orgulhosos é o item 3. Isso vai de 2:17 a 3:8. Então vejamos. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Não te ensinas a ti mesmo? O que diz isso? Eles não eram praticantes dessa lei, né? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas, eram corruptos, furtavam. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras, adulteravam. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio, idolatria, desrespeito a Deus? Sim. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Infelizmente, sim. Então isso aqui não foi escrito à toa, né? Isso foi o quê? Um puxão de orelhas nesses judeus orgulhosos que se achavam incorruptíveis, que se achavam o máximo, mas eram tão pecadores quanto todas as outras pessoas. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Pesado. O que quer dizer isso? Eles eram motivos de escândalo. Eles eram motivo de descrédito do nome de Deus entre os gentios, os não-judeus, pelo mau testemunho que davam. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? O errado vai virar certo? O certo vai virar errado? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra de circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aí já lá no capítulo 3. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça
for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois que, versículo 9, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, por que eu li até o versículo 20? Para que ficasse bem esclarecido toda essa situação, né? Nos diz aí, os chamados judeus orgulhosos. Então, onde está Romanos 2,17 até 3,8, podemos considerar 3,20. Finalmente, Paulo se dirige ao último grupo, os judeus. Os judeus que eram o quê? Conhecedores da lei, né? De início, o apóstolo expõe como eles eram orgulhosos, sentindo-se superiores por serem instruídos no Torá, por ter um conhecimento da lei. O Torá, a lei judaica, né? Expressa nos livros, nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, chamado Pentateuco ou Torá. Por isso ele se considerava aqueles que aprovam as melhores coisas, guias de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutores de crianças. Contudo, não viviam a lei em sua plenitude. Olha a situação. Assim davam motivos para o nome de Deus ser blasfemado entre os gentios. Então, aquilo que eles falavam da lei, as pessoas não acreditavam no que eles diziam, porque eles não tinham vida. Eles não respaldavam aquela palavra que eles pregavam com a vida deles, com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu dia a dia. Eram palavras sem poder. Eram palavras acompanhadas de maus testemunhos. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso cria um embaraço, um empecilho muito grande
para que quem não é conhecedor da palavra, quem não segue a Jesus, para que não acredite na pregação. Vai dizer, isso aí é tão pecador ou pior pecador do que eu sou. Infelizmente vai ser essa a conclusão que as pessoas chegam, né? Então, vão frequentar uma igreja para quê? Se quem está dentro da igreja age igual ou pior de quem está fora. Isso é uma coisa muito feia, muito ruim. Isso denigre a imagem do cristianismo. Isso dá falta de credibilidade ao cristianismo. Assim davam motivos para o nome de Deus ser blasfemado, né? Também está em Romanos 2:24, Isaías 52:5 e Ezequiel 36:22. Depois o apóstolo afirma que a circuncisão, símbolo da aliança de Deus com o povo, não tinha serventia alguma se não houvesse obediência. A circuncisão era um sinal físico, feito no órgão genital do menino, logo que ainda bebê, que aquilo era um símbolo de quê? Do pacto, da aliança com Deus, cortando a pele que fica na pontinha do órgão genital masculino, que deveria ser feita quando ainda bebê. Mas, se não fizesse, deveria se fazer na adolescência ou até na idade jovem, que era bem mais doloroso, né? Isso é um cumprimento da lei. Mas o que adianta ser circuncidado e não ser obediente? Nada. Não adianta nada, né? Chegando a dizer que sem a subordinação à lei, essa aliança era rompida, pois a circuncisão se tornaria incircuncisão. Ou seja, a circuncisão não estaria tendo nenhum valor. Seria o contrário da incircuncisão. Enquanto qualquer um que obedecer à lei, mesmo sem essa marca da aliança, sem ser judeu, seria considerado circuncidado, pois não é judeu só quem o é externamente. Romanos 2:28. Já que o que importa é a aliança feita no coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Terminando aí essa sessão, Paulo responde a possíveis objeções sobre a importância de ser judeu. Pelo que responde aos judeus, foram confiadas as palavras de Deus. Porém, mesmo diante de tal revelação, os conterrâneos do apóstolo não conseguiram cumprir a lei. Por isso, a condenação deles também é merecida. Ou seja, está em Romanos 3:8. Então, eles não estavam isentos de ser julgados por Deus. Por Deus, não por homens, mas por Deus. Porque não estavam fazendo o quê? A vontade de Deus. Na conclusão aqui da lição, nos diz o seguinte: chegando ao final desse tribunal, a conclusão pode ser resumida em 4 lições. Primeira, que toda a humanidade está debaixo do pecado, portanto, sob condenação. Romanos 3:9. Toda a humanidade está debaixo do pecado. Toda a humanidade é pecadora. Tá? Ninguém pode se dizer eu não tenho pecado. Todo mundo tem. Há os pecadores remidos, aqueles que confessaram seus pecados, e aos os pecadores que não têm conhecimento da palavra, e aos pecadores assumidos, né? Letra B. Que não há um justo sequer, pois todos os pecados estão separados da glória de Deus. Romanos 3:10 e 23. E o que nos chega para a glória de Deus?
o fato de aceitarmos a Cristo, de confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador, como nosso Senhor e Salvador. A lei, terceira, a lei serve para calar o mundo diante do juízo de Deus. Romanos 3,19. Ninguém se torna justo pela observância da lei. Romanos 3,20. Não é só observar, é a prática, é a mudança de vida, é a mudança de caráter, mudança de atitudes. Isso sim nos torna justos. E mesmo assim, nos tornando justos, justificados por Jesus, nós continuamos sendo pecadores, pois a gente tem que lutar contra o pecado, contra a iniquidade. Né? É uma luta diária, constante, até a nossa vida terminar. A nossa vida terrena terminar. Então, o que podemos fazer para nos tornarmos justos diante de Deus? Isso é o que veremos na próxima lição. Por enquanto, basta saber que precisamos de um Salvador. Para pensar e agir, né? Para refletirmos. Você se identifica com algum dos grupos apresentados? Um desses três? Você compreende que ninguém pode alcançar Deus por si mesmo? Por si mesmo? Sem a intervenção divina? Eis a questão. Para se pensar, para se refletir. Eu agradeço muito aos amigos, aos irmãos, a todos quanto têm acompanhado as nossas aulas aqui pelo canal do YouTube. E a revista Palavra e Vida, chamados para ser santos, tá? Chamados para ser santos. Já tem impressa na Igreja Batista, pelo menos na primeira de Nilópolis já tem. Algumas igrejas, como não tem EBD presencial nesse período de janeiro, não foram buscar ainda. Mas você pode acessar essa revista no site da Convenção Batista Fluminense, www.batistafluminense.org.br. Então, essa é a página da Convenção Batista Fluminense. E acessando este site, você vai conseguir ver lá Revista Palavra e Vida. O que você vai baixar? É o download de primeiro trimestre de 2023. Agradeço a atenção de todos. Peço que divulguem esse trabalho, que divulguem o nosso canal. Na nossa turma D não está se reunindo presencialmente no mês de janeiro, porque na nossa igreja em janeiro é recesso das classes da Escola Bíblica Discipuladora. Então, está acontecendo classe única no templo nesse horário normal das nossas aulas, que é de 8h30 até as 9h40. E em fevereiro, no primeiro domingo de fevereiro, estaremos retornando às nossas aulas presenciais, tá? Inclusive, já deixei uma mensagem da professora Jália postada no canal, do nosso canal, e também nos grupos de WhatsApp da nossa classe, turma D, e da Primeira Igreja Batista em Nilópolis. Então ela está ali falando para a classe, dando boas-vindas a todos no ano de 2023. Assim como todos são bem-vindos nas nossas aulas virtuais, nas nossas aulas presenciais, porque o nosso intuito é estudo da Palavra de Deus. E esse é o objetivo principal.
Que a graça e que o poder de Deus seja manifesto nas nossas vidas, que a graça de Deus esteja presente em todos nós. Também quero pedir aos irmãos, aos amigos, que orem pelo nosso país, continuem orando pelo nosso país. Né? Nós temos vivido nos últimos 5 anos uma situação muito complicada em termos de ordem social, crises econômicas, coisas que não são boas. E algumas tentativas de se fazer aquilo que não é certo, aquilo que não é bom. Estejamos em oração pelo povo brasileiro, pelo esclarecimento do povo brasileiro, de estarmos vivendo num país tranquilo, um país que ofereça condições dignas de vida para toda a sua população. E isso só pode acontecer havendo a democracia. Estamos retornando com a democracia. E a democracia, ela implica em punição a quem age errado e garantia de direitos básicos de todos os habitantes. Estejamos orando pelo nosso país, pela condução do nosso país, para que realmente possa haver um restabelecimento da ordem econômica, da ordem social, que já está se tentando fazer, né? Mas isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso é um processo. E as nossas orações fazem parte, ajudam muito para que isso se cumpra. Oremos então, encerrando a nossa aula, ao nosso Pai, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus querido, muito obrigado pela aula que podemos ministrar, pela tua direção, pelo teu poder, Senhor, pela tua verdade, Senhor, porque tu pudeste me usar como teu instrumento para esse estudo. Também queremos te pedir, meu Deus, que tu abençoes a vida da nossa classe, Senhor, de cada família ali representada, da nossa igreja, que tu tenhas misericórdia do Brasil, Senhor, que tu venhas estar com os dirigentes políticos do nosso país, que conceda a eles sabedoria na condução desse país, em todos os sentidos, que a coisa não é fácil, não é simples, mas que tu permitiste chegar ao poder. Então, Senhor, pedimos a tua direção, que tu esclareças o povo brasileiro, Senhor Deus, que tu abençoes o povo brasileiro, que possa estar tendo uma atitude responsável, que possa estar também colaborando para que tudo dê certo. Abençoa, ó Deus, todos nós, guia-nos, ó Pai, orienta-nos, Senhor, abre as portas para aqueles que precisam de uma oportunidade de um emprego, Senhor. Ó Pai, ministra a cura de enfermidades naqueles que estão enfermos, naqueles que precisam da tua graça, da tua bênção. Toma-nos nas tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.